Olá, minhas amigas, meus amigos, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar um novo episódio do Somos Livres Pensadores. Sejam bem-vindos. O episódio de hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. É um tema que a gente acredita que a gente vai ser um tema recorrente, né? Mas, enfim, estamos fazendo o primeiro episódio sobre o assunto e eu vou te confessar a vocês que eu sou bem otimista sobre o tema. Apesar de eu acreditar que existe uma janela aí de oportunidade para transformar a inteligência artificial, de fato, numa mola propulsora para a sociedade como um todo, né? Mas, enfim, a gente vai falando aqui ao longo do programa, vamos dando as nossas opiniões, né? E aí, como é que a gente começa? Quem começa? Quem primeiro ataca? Só contextualizando um pouco de inteligência artificial, que é um assunto que está em alta, principalmente 2 anos para cá, com a popularização, né? Veio o GPT, o ChatGPT, que realmente chegou a ter muitos usuários, né? No primeiro dia, na primeira semana, quebrou todos os recordes. E é a galera aprendendo a usar como uma primeira ferramenta de inteligência artificial, que já é uma ferramenta avançada, de uma empresa que ninguém sabia quem era. E só a gente acaba falando muito sobre esse assunto agora, né? Em todas as áreas, né? Em todas as profissões e tudo mais. Uhum. E é um mercado que só cresce, né? Então, a gente imagina que até 2030 esse mercado vai crescer em torno de 40% ao ano. Nossa. Então é um crescimento muito acelerado. 80% das empresas dizem utilizar ou que vão começar a utilizar nos próximos anos inteligência artificial. E aí a gente acho que vai discutir aqui sobre as inúmeras aplicações que a gente pode ter, pensando num lado positivo das coisas. E também é um mercado que vai adicionar ao PIB mundial até 2030 15 trilhões de dólares. Nossa Senhora. Que é uma grana considerável. Então vamos pegar esse dado e vamos começar daí. Vamos começar já com a polêmica, né? Tá certo, eu acho que é uma baita grana e tomara que seja muito mais até do que isso, né? A questão é pro bolso de quem que vai, né? Porque, bom, eu acho que antes de falar dessa questão da tecnologia, da utilização e quem sabe de perdas de postos de trabalho, eu vejo... Por que eu disse que era uma janela de oportunidade, na minha opinião, né? Porque, assim, a gente tem... Entre oportunidade e ameaça, né? Que ela pode ser os dois, né? Eu vejo assim... Eu não sei se... Bom, acho que todo mundo viu aquele Eu Sou o Robô, que é um livro, na verdade, da década de 50, né? Se for ver, o Isaac Asimov escreveu aquele livro na década de 50. Para quem não viu, Eu Sou o Robô, vale a pena aí para dar uma olhada como é que é um futuro já utilizando, com a inteligência artificial dentro da sociedade. Aliás, foi o Asimov que cunhou as leis dos robôs, né? Exato, para eles não sobreporem a humanidade, né? Acho que são 10 leis, 3 leis dos robôs. É incrível, né? Pensar que até hoje vale, né? Se você pensar, é bem coesa com a realidade, sei lá, 80 anos depois. Perfeito, Bruno. É isso aí que eu ia entrar. Porque, assim, se olhando para isso, para aquele leis da robótica, né? Que ele criou, que eram os 3 passos. Acho que a primeira era o robô não pode fazer mal ao humano. A segunda, ele tem que fazer sempre bem para os humanos, desde que não fira a primeira lei. E a terceira, ele tem que se proteger desde que não fira as 2 primeiras leis. Então, eu acho que a gente está nessa janela de oportunidade que eu vejo para a inteligência artificial, antes até da gente entrar nessa questão econômica, que a gente tentar... É uma palavra meio ruim, mas a gente tem que tentar regulamentar de algum jeito, né? Porque também, assim, a gente acaba pensando em inteligência artificial, imaginando uma entidade que vai estar dentro do computador e que ela, né, está ali fazendo tudo para todo mundo. Não é, você tem centenas de inteligências artificiais, né? Que, na verdade, são, enfim, softwares super poderosos e alguns deles, inclusive, conseguem já hoje se autoprogramar, né? Mas... Aí que é o perigo, mas a gente vai chegar lá. Tá começando aí no perigo, né? Skynet. O autoexterminador, né? Falando de filme. Mas então, eu vejo assim, eu sou otimista porque eu acho que, enfim, eu entendo até que a inteligência artificial é uma grande oportunidade para a humanidade se livrar desses trabalhos repetitivos, trabalhos perigosos, uma vez que você associa a inteligência artificial depois a um robô, né? Alguma coisa assim que seja... em termos práticos, vai parar com esses trabalhos que, inclusive, são perigosos para o homem, né? Eu vejo uma oportunidade aí. Mas, se a gente não fizer isso antes dessa regulamentação de proteção da gente como humanidade, a gente pode ir ao encontro lá do que o Harari, né? Que é o autor lá do Homo Sapiens, Homo Deus, né? Yuval Harari, que ele é super pessimista. Ele acha que realmente se a gente bobear, nós vamos ser... Porque nós não vamos ser o topo da cadeia alimentar.
né? Vai ter uma entidade, né? Que vai ser mais inteligente, mais poderosa do que nós, né? Sim, se parar para pensar, é porque a tecnologia vem e até a gente regulamentar, até a gente acostumar com ela, demora um tempo. Todo mundo achou que ia perder os empregos quando chegaram as máquinas a vapor, a eletricidade e, sei lá, a internet. Pelo contrário, isso acabou tirando algumas atividades, fez a gente evoluir e tirou atividades repetitivas, como você falou. Mas demora, se parar para pensar. É que a inteligência artificial, o conceito é dos anos 50. Foi cunhado inteligência artificial em 1955. Só que só depois dos anos 2000 que isso se popularizou, né, por causa da internet, por causa de tudo Até pela isso. capacidade mesmo, né, a tecnológica que propiciou ser factível, né? Exato. Até então era uma ficção, né? Exato, e era em um ambiente acadêmico, né? Assim como a internet, né, nos anos 60, 70, era um ambiente acadêmico. Então, nos anos 2000 a gente começou a ter mais contato com isso. E toda vez que tem essa quebra um paradigma, a gente não sabe como atuar, né? Então, a gente vai falar de direitos trabalhistas, direito de liberdade de expressão, né? Enfim, tem N outros problemas que eu acredito que seja nesses últimos 20 anos. Mas nos últimos 2, 3 anos que a gente está mais sofrendo com isso, porque já está impactando as posições de trabalho. Vocês já usaram, né? No dia a dia? Usam? Sim, eu já usei, no dia a dia eu não uso muito, mas já usei algumas vezes. Eu uso e incentivo o meu time a usar também. De um jeito inteligente. Eu acho que esse é o grande canal, cara. Eu acho que esse é o grande canal, porque assim, se a gente parar a pensar que talvez ela de fato elimine algumas funções um pouco mais repetitivas ou possa possibilitar que você tenha vamos dizer assim, um time que precisava de 4 pessoas para fazer uma determinada coisa, porque tinha um determinado volume, e aí com a inteligência artificial você possa fazer com uma pessoa só, eu vejo assim, o ideal seria que o incentivo dos empresários, por isso que eu acho que antes da gente, até da questão prática, tem essa questão da ética, né? A inteligência artificial teria que ter, dentro dessas premissas, também uma forma de atuação ética, no meu ponto de vista. Porque, senão, ela inevitavelmente vai ser uma concentração de riqueza, porque você vai ter essa tendência natural de diminuir o volume de funcionários, porque você vai precisar de menos gente para fazer a mesma coisa. Porque você tem uma produtividade maior, né? Mas eu acho que aí, enfim, vai para uma outra vertente que eu não sei se ainda é o momento da gente falar, que seria uma questão de você não só proteger, como garantir, talvez, que empresas comecem a utilizar de forma massiva a inteligência artificial possam, de alguma forma, devolver aquelas pessoas que estariam naquelas funções e não estão mais. Quem sabe uma renda mínima universal, que é uma coisa que muita gente fala e que eu concordo. E acho que a inteligência artificial pode propiciar, inclusive, pode otimizar que isso, de fato, aconteça desde que a gente faça de uma forma inteligente, né? O meu medo principal é o seguinte, é a questão ética e a questão de legislação. Esse, para mim, são duas grandes armadilhas. Primeiro, ético, porque, assim como a bomba atômica, né, a energia atômica, ela não era má. Na verdade, os grandes inventos nunca são bons ou maus, né? É como a gente utiliza, né? Que vai levar eles numa direção ou na outra. Então, assim, eu acho que a gente está nesse ponto, que é um ponto ali que é uma grande, grande, grande janela para a gente aproveitar. E se a gente conseguir, através da gente aqui pensando, outras pessoas que nos ouçam, ou que também façam debates nessa direção, de tentar fazer uma movimentação para que a gente possa, então, em termos éticos, esclarecer e conseguir pressionar para uma legislação que seja efetiva e inteligente para todo mundo, né? Acho que daí é complicado falar de ética numa inteligência que lê tudo que a gente fez na internet para reproduzir. Ela não é inteligente, né? Ela reproduz padrões e de uma forma incrível, beleza. Então, o ChatGPT, ele não é inteligente, ele não sabe o que você está falando. Ele só consegue calcular qual a melhor próxima palavra que você está digitando ali para te dar a resposta do que você perguntou. É um corretor de texto espertão. Exato. E eu vi esse conceito, achei incrível. Né? É claro que ele faz milhares de associações, mas no frigir dos ovos não deixa de ser, né? No fim das contas, é isso. Então, as primeiras inteligências artificiais, e a Microsoft acabou se ferrando com isso no início, é que eles lançavam inteligências que pegavam inputs das pessoas em tempo real
e criava novos conteúdos. Então, o que surgiu de inteligência artificial que era racista, que era nazista, porque as pessoas acabavam zoando o lance ou acabavam treinando da maneira errada. Então, acho que o grande pulo do gato para manter um pouco a segurança do que está sendo oferecido pelo resultado do ChatGPT e outros, né, que é AI generativa, foi poder pôr um ponto final que, olha, você só pode consultar 2, 3 anos atrás, eu não lembro qual que é. Então, você não vai ficar modificando ela é uma entidade naquele ponto. Então, isso ajudou a manter a ética, senão o ser humano ia acabar usando de uma forma errada, sei lá. Eu acho que teve um negócio desse de manter utilizar dados até tal data, né? Acho que teve uma coisa assim. Mas acho que agora isso já foram validados. Que você estava falando aí, me ocorreu um insight do tipo, mas todo esse filtro não pode ser o interesse de alguém por trás da inteligência artificial? Esse é o ponto, Luva. Porque a tecnologia é neutra. Só que quem que é dono da tecnologia não deixa ela ser neutra. Exato. É isso mesmo. Cara, a hora que você estava falando aí, eu estava aqui, mas quem é que alguém vai dar pode ter um input? interesse de ter um... Quem que vai dar o input? Porque na prática, eu acho que saiu aqui o nosso livro de pensadores. Aqui é feito ao vivo, gente, é assim mesmo. Porque assim, na prática, cara, tudo volta para esse mesmo ponto, né? Porque quem está lá programando, fazendo a primeira codagem lá da inteligência artificial, está lá botando as condições. Inclusive as condições pelas quais ela vai começar a fazer o seu corretor de texto funcionar, né? Então, depois de uma palavra tal, será que a melhor palavra não seria uma outra? Né? E uma coisa que eu fiquei bobo foi... Eu dei uma pesquisada e tem um caso que eu não sei se é verdadeiro, talvez seja essas folclores de internet, mas que botaram 2 inteligências artificiais para conversar entre si. E que em algum momento elas não estavam mais conversando em algo que a gente conseguia saber o que elas estavam falando. E não era nem binário, que seria... Era uma outra coisa ali, que tinha um ruído para lá, um ruído para cá, né? Eu acho que tiraram da tomada, não sei se é verdadeiro, mas se foi, isso é apavorante, né? Soltaram isso, daí começaram alguns esforços de criar ONGs, de grupos de pessoas, as mais inteligentes, para falar como que a gente vai limitar isso, né? Mas se não é verdadeiro, serviu para pelo menos levantar essa flag, né? Porque realmente tem que... Porque como a gente estava falando, você tem... centenas de inteligências artificiais, de fato, tem, né? Porque não é uma só, não é aquela entidade que a gente imagina, como é a Skynet, né? Foi lá uma ONICE que captou tudo e passou a existir, ela que passou a dominar. Não é isso, você tem dezenas de ferramentas que utilizam, né? Uhum. É que esse estereótipo de uma entidade única, Hollywood criou isso, né? Quantos vilões de inteligência artificial existem, mas você sabe que tem gente que já fala de religião se baseando nisso. Porque, assim, de criar uma religião digital, em que você... Porque, assim, você vai lá, pergunta qualquer coisa, te responde, né? É um guru, né? É um guru. É o guru, entendeu? Um monge. Puxa vida, eu queria fazer... Eu não sei o que está acontecendo na minha vida e tal. Eu queria ter um conselho para isso. Vem o conselho. Nunca tentei colocar isso no chat. Se você botar uma pergunta específica, vem um conselho. Vou fazer um prompt disso aí. Com certeza vem. Então, assim, porque isso já bastante gente já fala disso, né? Inclusive, o Harari toca nesse assunto, né? De qual vai ser o limite, então. Passou a ser uma entidade superior? Né? Em compensação, aquele Nicoleles, não sei se vocês estão familiarizados com ele, que é o precursor aí dessa neurociência, que inclusive o Musk utiliza pessoas como seus funcionários que foram alunos do Nicoleles, né? E ele é um cara super... Ele minimiza muito a possibilidade de dano da inteligência artificial. Ele fala bastante sobre essa questão de que a gente está idealizando uma coisa que está muitos e muitos anos, décadas de ter potencial de acontecer. Não sei se ele está certo ou o Harari está certo. O que eu sei é que, já que a gente tem essa janela, vamos tentar legislar. Isso é o que eu penso, né? Que teria que ser uma ação já. Né? Um pouco do nosso episódio passado, né? Eu acho que não é nem aqui, nem aqui. É o caminho do meio. O caminho do meio, né? Normalmente né? Normalmente o pendular, né? E a gente está bem, eu acho que vai piorar para melhorar, assim. Tem também um grupo de pessoas, as mentes mais brilhantes, que fizeram Future of Life, que eles falam de uma palavra-chave em AI hoje, é altruísmo eficaz, ou eficiente, né? Cada lugar falando de alguma forma, que é criar essas regras para que todas as Big Techs que estão à frente dessa corrida tenham algumas leis, tipo o Asimov fez, para que se limite isso, para que não faça mal aos humanos, aos seres, à fauna, flora, etc. Então, estão fazendo isso. E quem está desse lado agora é o Google,
Porque o Google era quem estava apostando, ele comprou praticamente todas as startups de AI desde 2015 e 2016. E a Microsoft ficou para trás. Só que daí o Google viu que a Microsoft foi lá e deu uma cartada porque ela comprou o OpenAI. Então o Google foi comprando todo mundo pequenininho. A Microsoft foi lá e comprou o que hoje é o principal player de todos. Sim. E o Google tá voltando agora, não, vamos fazer mais devagarzinho, vamos fazer, porque a Microsoft está visando lucro. Porque acho que foi em março do ano passado, março de 2023 ou abril de 2023, se não estou enganado, que realmente teve aquele pessoal todo mundo levantou a bandeira, o Elon Musk, todo mundo falando, não, calma, olha, temos perigo, vamos parar por 6 meses de desenvolvimento. Aí todo mundo falou, o cara tá pedindo pra parar porque ele vai começar o dele, né? E foi basicamente isso. Foi o que aconteceu, né? Então, mas alguém tem que ajudar realmente a dar uma freada nisso. Agora, tem um outro aspecto que a gente às vezes não vê, e que eu acho muito perigoso, não é um perigo desse de autodestruição da humanidade, né? Não é nada disso, mas poxa, você corre o risco das pessoas meio que, não vou dizer emburrecerem, mas ficam mais preguiçosas, né? Eu já fico, eu posso falar que eu fico em determinados momentos. Porque você põe lá um determinado texto com uma determinada dúvida, aí ela vai te redige. Você fala, poxa, eu queria que isso tivesse num tom com um pouquinho mais de humor. Ela faz igualzinho, põe um pouquinho mais de humor. Pô, quer dizer... que ainda os resultados são meio... Né? Com mais emoção. É que você é professor, tá certo? Tua visão crítica é alta, mas tem muito... Cara, a grande maioria, eu acho que dificilmente vai detectar uma coisa dessa, entendeu? Mas uma vez eu fiz uns testes, eu coloquei um texto com mais emoção. E aí começa, com muita emoção. Você fala, pô, não é bem assim também, né, meu? Mas isso aí é um termo prático que a gente acha que vai ser perfeito e não é. Tem uns erros crassos ainda, né? Você quer ver o mau uso? Uma coisa que me deixa pé da vida, entrar no LinkedIn, que pra mim é a rede social mais tóxica que existe, porque tá todo mundo sempre na melhor, sucesso, né? Só sucesso. E já vi pessoas grandes, nível diretoria, gerência, com aquele texto que você vê basicamente que é todos os GPTs possíveis. Então, aquela construção de texto, claro, é correta, né? O português correto, mas não tem emoção nenhuma. Sim. Então, você vê textos e até pessoas gerando conteúdo da sua área. Não, faça sobre tal assunto em 5 bullet points, 5 tópicos, não sei o que, com um emoji. Cara, você vê que aquilo ficou frio, né? Então, eu acho que até vale um episódio sobre o LinkedIn, né? Porque você falou da toxicidade, a gente não repara nisso, né? Mas eu vou imaginar que o LinkedIn, na pior das hipóteses, é um currículo. Você já viu um currículo online permanente. Mas você já viu um currículo ruim? Não existe, porque lá só tem o que você sabe fazer. Não sei isso, não sei isso, não fiz isso, não fiz isso, não atingi tal meta. Né? Então, por natureza, ele já é mentiroso, né? Ele já é parcial, não mentiroso. Né? Daí você usa uma ferramenta dessa, né? E tem as próprias ferramentas que eles estão implementando também. Então, não, mas que é a Microsoft. Eu imagino nem só pro LinkedIn, né, cara? Porque assim, no dia a dia mesmo, entende? Então, aquela pessoa que tem ali uma determinada função, essa função gera alguma coisa que ela tem que escrever, ou que pensar, ou que dar alguma solução. Se ela começa a utilizar isso, será que isso não vai emburrecer numa linha de tempo? E aí vou dar um outro dado que eu estava vendo do que o Nicoleles trouxe. Não dele, mas de uma equipe, parece que da Northwestern Universidade de Chicago, e que estava avaliando, e ela é uma dessas universidades que sempre foi muito ligada a esse negócio de IQ, de ver o QI das pessoas. Então ela tem estudos desde a década de 50, a década de 60. Então ela tem uma curva bem longa para poder avaliar. E que essa universidade está detectando uma queda do QI nos jovens. E não, claro que seria cedo para dizer que é em relação a AI, mas talvez seja já da utilização da internet para resolver todos os seus problemas, né? Exato. Então, porque você põe... Hoje em dia a gente não põe no Google para procurar uma coisa só, que eu quero ver uma camisa azul. Não, você põe uma condição, né? Eu quero ver uma camisa azul que esteja na praia, que seja tecido leve, e ele vai atrás de várias sugestões. Quer dizer, o próprio Google hoje já deve estar sendo powered, né? Ele já vai lançar essa feature... Já está acelerando, né? Uma feature da AI dele... passar no campo de pesquisa para poder trazer isso, porque o maior concorrente do ChatGPT é o Google, né? Todo mundo falando que o ChatGPT ia derrubar o Google, porque você pergunta de uma forma muito mais de certa forma, simples, o ChatGPT é o Google sem botar aqueles maisinhos, né?
Não é verdade? Podia botar esse aqui, mais esse, mas dando condições, né? Você explica do seu jeito, na linguagem natural que ele faz, É né? verdade. Só que o problema daí entra outro problema de AI. Nós começa a A gente puxar, tá super né? otimista aqui, mas cada vez, mas tem um tô problema, otimista. tem outro problema. Mas, cara, isso aqui é tão otimista. Você tem que levantar os problemas pra me resolver, né? Uma consulta no GPT, ela gasta 5 vezes a energia elétrica de uma consulta no Google. Então, você fala exponencialmente, isso é um grande problema. Então, falam que o GPT já consome a eletricidade da Finlândia. De um dia do GPT, um dia da Finlândia. Então, um país inteiro. Claro que é um país pequeno, beleza, mas quando colocam nesses exemplos, a gente dimensiona. Mas ele deve ser utilizado ainda por uma minoria da minoria no mundo, né, cara? Sim. Porque assim, na nossa bolha, sim. Tá todo mundo falando, mas, cara, de uma forma geral, não sei se a população mundial que utiliza a internet, todo mundo usa o chat GPT, não usa, né? Sim, sim. Então, imagina quando isso for exponencial. E não só por chat GPT, né? Porque a gente fica falando dele como que ele virou meio que um sinônimo da categoria, né? É o Uber. É o Uber, É né? o Uber. É a Gillette, Virou é a Gillette, né? É a Xerox. É isso. Cara, Xerox foi coisa de velho, né? Mas enfim. Xerox. Pra quem não sabe, pessoal, Xerox era fotocópia. Um mimeógrafo, aí vai embora, né? O cara já vai dar um soco no fígado, né? Mas aqui no Brasil virou um verbo, né? Você não xeroca isso pra mim, né? Claro, vira verbo, cara. O brasileiro tem essa, né? E o chat GPT meio que virou isso, né? Ele virou o sinônimo da categoria, né? Mas não é, a gente tá falando de um monte. Inclusive a NVIDIA agora, acho que lançou uma super top também, que diz que é melhor. E eu não sei se é paga também. Deve então, ser, imagino, a NVIDIA tem a AI dela, só que daí outra coisa, a NVIDIA fornece os equipamentos que a OpenAI e outras empresas usam para fazer o processamento, porque quando você dá o comando, isso vai lá para sei lá onde, processa e volta. Então a NVIDIA, por isso que é uma das empresas, né, acho que é a top 3, as empresas mais valiosas do mundo, né? Ela saltou porque além dela fornecer o hardware, agora ela vai fornecer o software dela. E ela está num segmento demais, né? Porque além dessa capacidade de processamento para inteligência artificial, é o que a galera da criptomoeda usa. Eu vi um comparativo essa semana, inclusive, sobre um comparativo entre ações da NVIDIA versus o Bitcoin. E isso vamos colocar, 2020 para agora. E vão na mesma curva. As ações da NVIDIA superam a do Bitcoin, a cotação do Bitcoin. Que a gente viu esses dias aí que bateu máxima, né? Sim, bateu a máxima de novo, Caramba. É a aposta. Que é uma outra fonte de super gasto de energia, né? Não, Bitcoin? A mineração, a mineração de moeda de uma forma geral, né? É maluquice, né? Você deixar centros de dados no Polo Norte... Totalmente dedicado. E... É o que eu imagino que é o que vai acontecer com a inteligência artificial, cara. Em algum momento você vai ter uma coisa desse tipo também. Daí entra outro filme, referência a Matrix, né? As máquinas precisam de tanta energia que nós, seres humanos, somos a energia. Geramos energia para eles. Daí vai embora. É isso mesmo. Aliás, na verdade, a inteligência artificial começa a dominar, aí o cara vai lá e tira da tomada, aí ela consegue de um jeito pegar energia solar e usa bomba para o país pro planeta inteiro ficar na sombra. Aí ela vai lá, pega os humanos, põe os humanos de bateria. Põe ali pra gerar. É maluquice, cara. É doideira, cara. Então, vamos parar de falar de distópico, né? Vamos tentar achar alguma coisa utópica pra gente falar, porque senão fica pesado, né? Pô, eu ia puxar outra parte disso. Não, mas é uma parte interessante, assim, sobre direitos autorais. Então, as inteligências artificiais, elas consomem, elas replicam o que elas aprendem. Então, elas consomem a matéria do blog de 2002 que o cara escreveu sobre a banda X. Então, tá ali dentro. Então, quem que é o dono do conteúdo? Tem um processo grande... Acho que o New York Times estava fazendo um processo... New York Times, exatamente. New York Times falando, olha, você consumiu todo o meu conteúdo e agora você está fornecendo para outras pessoas. Então, entra isso, tanto notícias, né, o setor da mídia, o artístico, N coisas, né? Aí é complicado. Mas isso foi uma briga que, não sei se vocês lembram, lá no começo do Google teve isso aí também. Que ele trazia também isso. Tá. E aí o pessoal falou, você fatura através do meu... Também teve isso e acabou que acho que não deu em nada. Só que eu acho que na inteligência artificial é pior. Porque ela primeiro, ela não dá o crédito. Se você pedir para escrever um texto, como você estava dizendo, pede um texto mais emotivo e tal, de repente ele pega um trecho inteiro de um texto já pronto de alguém e ele nunca vai dizer que foi. Porque também na cabeça dele, na lógica que ele é construído, não é isso. Ele está dando uma resposta à altura do que você pediu, né? Então, isso talvez tivesse que ser uma coisa dentro da regulamentação, né?
Então, se você vai buscar, no mínimo, você tem que dizer a fonte de que você Ou buscou. que seja né? Se for um rastreável raciocínio. essa fonte. Um token da fonte. É o famoso copia, mas não faz igual, né? Exato. Não, copia, mas não faz igual. Talvez as propriedades NFT entrem dentro disso, com blockchain, para garantir alguma rastreabilidade, Faz remuneração, alguma coisa nesse sentido. Mais um problema da energia elétrica, mas enfim, isso já passamos essa parte. Mas realmente, rastreável, né? Pensando nisso, a internet, todos os players, né? Para os artistas, né? Quem pinta, quem faz música. Hoje tem a generativa que faz as imagens. Que a gente estava até outro dia brincando. Vamos criar umas imagens do Livres Pensadores, vamos digitar lá o prompt. Pô, é muito legal fazer, mas tem muita gente utilizando isso baseado... Faça igual o pintor Picasso. Faça igual... Então ele gera parecido... Só que não tem direito autoral nenhum, porque é uma coisa nova, teoricamente. Eu acho que isso aí é meio que paralelo àquilo que a gente estava falando do emburrecer as pessoas. Talvez isso também tire a criatividade de alguma forma, será? Porque a pessoa quer pensar do zero, botar lá um papel em branco, fala, puxa, vamos fazer uma marca como? Vamos tentar fazer assim, mesmo que não desenhasse, ou começa a utilizar já no digital, já, vamos fazer um círculo assim, um acolá. Hoje não é, né? Você fala, eu queria um círculo amarelo por fora, azul por dentro pode botar um triângulo. E aí vem 4 opções. Aí você pega a terceira opção e fala, vamos dessa aqui, mas vamos dar mais profundidade no azul, vamos tentar fazer 3D na base. Será que isso não acaba tirando a capacidade criativa das pessoas? Porque assim, uma das coisas que nunca me sai à cabeça, eu não sei se... Enfim, a gente tem essas coisas que a gente ouve, mas não tem certeza absoluta se a fonte é verdadeira, né? Mas dizem que isso foi atribuído a Michelangelo, né? Que uma vez perguntaram para Michelangelo, porque, enfim, as esculturas que ele faz lá, o Davi, né? Coisas assim sensacionais, né? E aí perguntaram, como é que você consegue fazer uma coisa dessa de uma pedra dura, né? Eu faço assim, eu escolho a altura da obra que eu quero fazer, então eu pego uma pedra mais ou menos do mesmo tamanho e eu só tiro o excesso. Maravilhoso. Isso é maravilhoso, né, cara? Então, assim, a capacidade de visualização, né? Isso tudo é um exercício, né? Claro que o cara é super talentoso, é um mestre dos mestres, mas é um exercício, né? E você falou de arte, você pegou um renascentista. Tem uma universidade, que eu não vou lembrar o nome agora, nos Estados Unidos, que sempre teve a desconfiança de se uma obra em específica era do Rafael, pintor renascentista. Sim. E aí eles treinaram com vários quadros do Rafael, uma inteligência artificial, e descobriram que parte do quadro é dele e parte não é. Nossa, é de um aluno. Específico. Um aluno dele. Tá. É de um aluno dele. Nós estamos trazendo Michelangelo e Rafael, mas não é sobre tartarugas ninja. Nós estamos falando aqui. Daqui a pouco chega o Donatello, então o Leonardo. Era por isso, então? É uma pizza, né? A gente tem um patrocínio de uma pizza. Mas como é que alguém... Você deixa ideal. Mas como é que alguém... o patrocínio, pizza e tal. Mas, cara, como é que alguém conseguiu ver? Uma inteligência artificial conseguiu detectar isso? Pelo estilo de pincelada, de cores. Caramba. Né? Então eles pegaram vários quadros, entenderam, né, esses estilos, e aí colocaram este quadro em específico, que é um quadro que, se não me falha a memória, é a Sagrada Família, Maria, José e Jesus. Caramba. E aí eles identificaram. E é um quadro que está em exposição no Museu do Prado, em Madrid. Em nome do Rafael. Em nome do Rafael. Tá. Agora vai ser Rafael barra. A inteligência artificial, 500 anos depois, descobrindo os autores. Esse aspecto da inteligência artificial é sensacional, né? Ela vai poder pegar milhões de coisas daquele assunto e poder... Que é o caso do diagnóstico dessas questões de saúde, né? De você detectar câncer. Porque você imagina, o melhor médico do mundo vai chegar lá e vai olhar 400 casos sobre aquele negócio, né? A inteligência artificial pega todos. Ou que estão disponíveis, né? Então, realmente, isso é um negócio sensacional. O avanço aí possível aí é... Você tem um avanço em qualidade e precisão. E preço, custo. Sim. Então verdade. Você consegue, com isso, e aí vem um lado otimista, fazer com que a saúde seja mais acessível para as pessoas, disponíveis. Sim. Um diagnóstico, né? Uma coisa desse tipo, né? Até que enfim, alguma coisa otimista, né? Tem a parte também de Hollywood, né? A OpenAI lançou o Sora, que é aquela plataforma incrível que faz os vídeos através do prompt. Ela faz vídeos que
a maioria não parece que é feito por inteligência artificial. Então consegue fazer uma mulher andando na Times Square na chuva, com reflexo. Cara, é incrível. Quem não viu, procure. Sora tem uns vídeos muito legais. Claro que tem os vídeos bizarros, que a mão com 200 dedos, essas coisas. Mas todo mundo ficou falando que é a ameaça de Hollywood, das produções, porque hoje para fazer efeitos tá numa crise de Hollywood, porque o efeito especial ficou muito caro, porque é muito avançado e tudo mais. Isso é uma solução que pode vir a ajudar, né? Não tirar a criatividade, mas a partir daí você começar a utilizar para minimizar custo e tempo. Tanto que a gente está no finalzinho de março e no próximo mês vão ter várias reuniões que divulgaram que a OpenAI vai ter com vários estúdios de Hollywood para fornecer a ferramenta. Aí não sei qual que é o acordo deles, né? Fornecer a ferramenta para utilizar de uma forma legal. Tá, vamos se juntar? Vamos fazer junto? Que é uma forma da ferramenta aprender também, mas na essência da onde o negócio pegando nasce, os mais né? criativos como input, olha aí. Não tem lanche grátis, né? Não tem lanche grátis. Porque é pelo aprendizado, né? Realmente é pela quantidade de inputs, dados. Então, se uma inteligência como essa, ela tem os melhores caras entrando com as suas melhores ideias, vamos botar dessa forma para ficar um pouco mais claro, realmente o potencial que ela passa a ter a partir daí é enorme, né? E talvez imbatível, não sei. Eu acho assim, o ideal é você nunca concentrar, né? O ideal seria que os estúdios não pegassem uma única. Pegassem 15, né? Vamos utilizar 15 ferramentas diferentes aqui, porque, né? Vamos botar, como é que é? Os ovos na mesma cesta, né? Sim. É que como elas não se conversam, o processo fica mais lento. Fica mais lento, Você tem que várias outras. Bom, quem quiser fazer um vídeo de AI, hoje tem muita plataforma que é utilizada para deepfake. Então aí entra outra parte evil, né? Vamos voltar para a parte do mal. Então deepfake... Inclusive hoje... eu não sou eu sou o Bruno. O Bruno ali é o André. é praticamente... É praticamente isso, né, cara? Pega o rosto depois que você quiser, né? E a voz também hoje é totalmente copiável, né? E, inclusive em outros idiomas. Em outros idiomas com o seu mesmo tom, cara. Você viu essa coisa incrível? Com o sotaque, com o jeito que você fala, é impressionante. Eu tava hoje cedo, né? A gente ia vir gravar. Eu tava vendo um perfil no Instagram que são músicas diversas cantadas pelo Silvio Santos. Então, ele tava cantando Sultans of Swing. E tá legal, cara. O cara treinou a voz do Silvio Santos, porque quanto mais material você tem, você acaba trazendo... No final dançavam... Só faltou isso, porque não tem quem reproduza. Mas você pode substituir uma voz, o do cantor Mark Knopfler, do Dire Straits. Nossa, lembrei. Old school também. Guitarrista, pô. Trocou a voz dele pela do Silvio Santos. Mas dá pra você também pegar qualquer voz, você grava e faz o... Hoje, para publicidade, está sendo utilizado. O locutor, você mapeia a voz do locutor e você faz as principais peças com ele, os materiais. Então, aí eu volto para aquele tema, cara. Esse locutor vai ficar desempregado. Entende? Então, assim... Cara, esse cara tem que ser remunerado de algum jeito quando é utilizado, entendeu? Assim, daí não entra um contrato de cessão de direitos autorais que ele ganhe proporcional? Eu não sei como é que seria o mecanismo, cara, porque... Ou ele vende a identidade da voz dele, não mais a locução. E passa a ganhar como artista pelo Spotify, ganha lá um centavinho cada vez que é utilizado. Pode ser. Mas aí será que isso não vai... Entendeu? Tem que ter uma inteligência artificial para monitorar. Certamente não vai ser ele que vai ficar com a maior margem, né? Então esse aqui é o lance, cara. Aí que eu acho que... Eu não sei, eu penso em coisas agressivas mesmo, sabe? Eu penso assim, tipo assim, vamos dizer que a era da AI passa a ser contada a partir de 1º de março de 2023, ponto. Então, daí para frente, as empresas que começaram a ter diminuição de cargos e utilizando algum tipo de ferramenta de inteligência artificial, começam a ter percentuais que tem que ser criados um fundo para que gerem aquela renda mínima para as pessoas que a partir dessa data não tiveram mais recolocação. Claro que tem que ter um incentivo para a pessoa se recolocar de outra forma, né? Se refinar para uma outra direção. Mas, cara, porque tem que ter alguma forma de proteção e tem que ser dada uma data desse tipo, porque senão como é que você vai estabelecer a curva, né? Uma empresa que tinha 500 funcionários, de repente tem 200, quando é que foi a curva? Foi quando tinha 500 ou quando 400, com 300, né? Então, eu sei que isso que eu estou falando é bem utópico mesmo, mas, cara... A gente tem que arrumar um jeito de fazer com que essa ferramenta, porque é uma oportunidade sensacional, mas que ela seja para o bem de todos, né? Eu tenho um amigo, uma mente brilhantíssima, que acho que desde 2007 ou 2008 ele fala que a gente vai ter uma crise de trabalho, não de emprego. E acho que a gente está cada vez mais perto dessa crise de trabalho.
manual, braçal, repetitivo, até algumas atividades intelectuais mais simplificadas, elas estão com os dias aí, se não contados, né? Ou você vai para um caminho de arte, né? Então você não vai ter mais um operário, você vai ter um artesão fazendo alguma coisa, ou a gente vai ter uma crise considerável de mão de obra em termos de pessoas, de não ter trabalho para as pessoas. Eu acho que aí tá o lance, a gente volta àquela questão da criatividade, né? Talvez esse seja o grande diferencial da humanidade. Ser criativo, senão você seria substituível. Né? Você pensar em alguma coisa que ainda não está, já não faz parte do compêndio da internet, que aí qualquer uma das inteligências artificiais que queira buscar vai estar lá já. Se parar para pensar, a música, vou dar um exemplo da música, é o remix do remix, porque você ouve uma música hoje nova que, putz, se baseou em outro, que se baseou em outro, então a gente tem sempre dando uma repaginada, a gente tem as influências, talvez a gente continue com esse senso de, cara, vou botar meu estilo, o que eu acredito que é melhor aqui, então acho que para a arte pode funcionar como uma ferramenta de criatividade, talvez. Eu não preciso saber tocar alguma coisa para poder... Facilitador, né? Mas você vai ter que ter aquele know-how já do que você queria fazer, né? Isso você vai ter que ter o seu próprio exercício para chegar lá. Então, nesse aspecto, eu acho que nesse aí não emburrece, porque é um negócio puramente criativo. Eu acho que emburrece realmente naquelas coisas cotidianas que você ia fazer no seu trabalho. Pô, em quantos anos a gente trabalhou em empresa, né? Ou enfim, né? Vocês, enfim, todos nós, né? Temos uma larga experiência. E se você parar a pensar, qual o percentual daqueles trabalhos repetitivos que seria tão bom se você pudesse falar, faz aquele trabalho igual mais ou menos que eu fiz naquele dia, né? Sim. E, sei lá, 60% do tempo, 70% do tempo? Não, assim... É um percentual alto, cara. Alto. Que é sempre... Cara, exemplo, assim, tem centenas de milhares de contatos na empresa que eu trabalho. Hoje é mais fácil, porque você extrai uma grande planilha, eu tenho os prompts que eu fui salvando, olha, quais são os principais problemas, quais são as principais fortalezas. Então, começa a mapear isso em 1 hora, faz uma análise do mês todo. Então, isso é uma coisa que antigamente você precisava de 4 profissionais durante 2 semanas para chegar com um dado mais consistente. Uma amostrinha, cara. Então... Ajuda, né? Mas para quem ajuda? Qual que é o gap entre o que a gente está falando aqui e o que as pessoas estão usando? Então, acho que vai ter que ter um conhecimento, subir a barra. Cada vez mais vai ficar diferente de você que sabe o que você quer e tem uma análise crítica sobre aquilo, do que o cara que só vai ali digitar um prompt e vai ter uma resposta e não vai ter um julgamento sobre a resposta que vai vir. Né? Hoje a inteligência artificial ela te traz alguma coisa, você olha e fala, pô, isso faz sentido, isso não faz sentido, gostei disso, não gostei daquilo. O grande problema está no cara começar a aceitar aquilo sem um julgamento, né? Sim, exato. Mas então, o que eu penso é isso, é que e aí pensando da forma bem otimista, né? Se vamos dizer, o cara permanece na função que ele tem, e dos 100% de volume de trabalho que ele tinha, 70% são repetitivos, ele consegue agora utilizar uma AI para fazer esses 70%. Então eu parto do pressuposto assim, que ele tem mais tempo de fazer bem feito os outros 30%, que eram de fato, e vão continuar sempre dependendo do que ele está pensando, de novas ideias que ele tenha. Então, otimistamente, eu penso que não se pode... Então, você tem 3 caras fazendo isso... E vamos fazer uma conta boba, né? 30% de 3 caras vai dar 90%. Então, você só precisava de um cara só, trabalhando 90% do tempo disso, e o resto vai ser tudo automatizado. Não podia ser assim. Tem que manter os 3 caras, porque senão você continua não distribuindo riqueza, entendeu? Tem que manter os 3 caras e esses caras passam a ter mais tempo para serem melhores naquela parte que lhes cabe mais criativa. Eu acho que esse deveria ser também um raciocínio. Porque, assim... Uma das coisas que a gente não pensa no longo prazo, e talvez muitas empresas não pensem, é que, cara, se você começa a ter uma demandada geral de emprego, de postos de trabalho, quem é que vai comprar os produtos de IKEA, né? É um ciclo, né? Não é verdade? Então diz que tem uma frase daquele Hoffa, que é um cara, um super sindicalista americano, que até tem filme dele, da história dele, e que, não sei se isso enfim, se é romanceado ou não, mas dizem que ele discutia muito com o Ford primeiro, parece que é o cara, o patriarca mesmo, e que ou era o segundo. Mas, enfim, ele era o presidente do sindicato do setor automotivo, e aí quando tinha greve, ele ia lá e discutia, né? Ele como presidente do sindicato e o cara como presidente da maior indústria automobilística americana, né?
E que em algum momento, quando o Ford conseguiu fazer mais automação na sua linha de produção, virou para o Hoffman e falou assim, então, agora eu quero ver esses funcionários meus fazerem greve. Aí o Hoffman falou, não, agora eu quero ver esses caras comprarem seu carro. Não é verdade? Porque, porra, então você automatiza tudo, quem é que no final das contas vai estar girando o processo todo, né? Então essa sabedoria é que eu, no meu otimismo utópico, eu penso que, pô, as empresas vai ter que cair essa ficha. É a discussão de agora, né? Que a gente tem que ter agora Agora, cara. para Agora. construir o futuro. Qual que é o T0, entende? Tem que ter daqui para frente a gente tem que começar a avaliar quais foram as perdas, porque precisa de alguma forma você manter, né? Enfim, não sei se é muito Acho que utopia. é a última coisa que eu vou falar, então prometo que eu paro por aqui. Para aí. Mas eu acho que volta na alfabetização digital, tecnológica. Então, a base começar a entender, né, minimamente, né, e o topo, né, segurar, né, que são as empresas, né, quem está à ponta de lança, as grandes empresas. Google, Microsoft, Apple. Inclusive a Apple está fazendo acordo com o Google de usar AI, porque a Apple nunca conseguiu desenvolver o setor deles. Então é conseguir trazer, né, ter menos diferença entre essas pontas. Você acha que é utopia? Não sei. Cara, mas tem assim, tem tanta coisa utópica que no passado era chamada dessa forma que hoje talvez já exista, né? E se ninguém tivesse dito, não seria feito nunca. Eu acho que para isso, inclusive, serve o Somos Livres Pensadores, não é mesmo? Exatamente. Para que a gente faça esse tipo de debates e pessoas que nos ouçam e que sugerem uma nova ideia de uma outra empresa e chega alguém que começa a fazer e é um castelo de cartas, né? Precisa da primeira começar a mover para todo mundo se mover, né? Eu entendo dessa forma. Enfim... Pô, legal. Acho que... Eu queria deixar um recado. Cuidado com os deepfakes da próxima eleição, porque a AI tá aí. $5 você clona uma voz com uma qualidade incrível, né, as plataformas. Cara. Então, tentar ficar ligeiro aí, porque vai ser uma bagunça. Tem toda a razão. Tô imaginando todas as músicas que o Silvio Santos vai cantar daqui pra frente. Eu vou passar esse perfil para você. Vou deixar no card aí. Mas eu acho que é isso. Acho que para o primeiro episódio sobre inteligência artificial, que a gente vai voltar a esse tema muitas outras vezes, talvez com mais enfoque numa coisa, mais enfoque na outra. Mas eu acho que é isso aí. Obrigado aí por mais um episódio e vamos em frente. Vamos em frente. Até a próxima. Até.